Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louvo a Deus também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, estejam tendo uma semana abençoada, no nome de Jesus. Espero também que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Lembra, os irmãos, que o objetivo de eu estar gravando esses devocionais não é porque eu sei muito, não é porque eu acho que eu sei, é apenas no propósito de tentar auxiliar os irmãos, motivar os irmãos a dedicarem poucos minutos, um pequeno tempo, poucos minutos do dia para uma rápida meditação na lição. Se nós meditarmos na lição da nossa Escola Bíblica Dominical diariamente, nós teremos uma aula ainda melhor aos domingos. O devocional de hoje está no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 17, apenas o versículo 30, que diz assim: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Amados irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 3 do terceiro trimestre, que tem por título Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. Esse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Na última semana nós estudamos a vida e o ministério do profeta Oséias. E nesta semana nós estamos nos preparando para estudar a vida e o ministério do profeta Joel. Nesse trimestre eu estou tentando fazer um resumo de cada livro proposto. São 12 profetas menores, nós já estudamos um, faltam 11. Essa semana nós já falamos bastante coisa acerca do profeta Joel. O meu objetivo é que você leia, aproveite essa oportunidade e leia os livros na sua casa. A nossa editora Betel tem adotado como modelo já há algum tempo de trazer a lição em livros. Então, na última lição, nós estudamos o livro de Gênesis, Recentemente também estudamos o Evangelho de Marcos, já estudamos Ezequiel, já estudamos Apocalipse. Então, a gente está tendo a oportunidade de ler todos esses livros. E eu quero motivar os irmãos. Então, ao longo dessa semana, nós já fizemos o resumo do capítulo 1 e do capítulo 2 até o versículo de número 27. Já falamos bastante coisa. Mas eu quero lembrar que no capítulo de número 1, o profeta Joel, ele vai narrar uma invasão de gafanhotos, E no verso de número 4, ele vai dizer as fases desse gafanhoto, O cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. São 4 fases de desenvolvimento do gafanhoto, Nós falamos que o primeiro estágio é uma lagarta, Que é o cortador, ela vai corroendo as folhas das plantações. Depois se torna no migrador, Que começa a aumentar a sua capacidade de alimentação. Então já começa a corroer um pouco mais dos caules. O devorador, já entrando na fase adulta, ele ainda não voa, mas ele começa a saltar de um galho para o outro. E o destruidor, que já tem asa, já voa, já é o estágio mais desenvolvido. Alguns dizem que se alimenta da seiva presente dentro do tronco das árvores. Então, a capacidade de destruir também aumenta. Como a agricultura da época era eminentemente... como a economia da época era girada eminentemente pela agricultura, então a devastação das plantações traz uma grande crise, uma grande calamidade para o povo da sua época. Então,
o profeta Joel vai dizer que isso é um juízo do Senhor por conta do pecado do povo. E vai conclamar o povo ao arrependimento. Então Joel vai dizer que esse juízo também ele vai começar a ilustrar, né, esse avanço dos gafanhotos como um avanço de um grande exército, apontando para uma possível invasão, do qual nós já vimos que o Senhor vai livrar o seu povo por conta do genuíno arrependimento. E Joel também vai começar a falar do dia do Senhor. Então, da mesma velocidade, com o mesmo poder de destruição que aqueles gafanhotos destruíam as suas plantações, assim será o dia do Senhor, né? Aí falamos a partir do verso 12 das misericórdias de Deus, né? Devemos clamar pela compaixão de Deus. A partir do verso 18 do capítulo 2, vimos que é um texto muito bonito que diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Aí vai dizer que ele vai livrar o povo de uma invasão que vem do norte. Falamos que naturalmente a invasão de gafanhotos vem do sul, né? Ali do deserto do Egito, e não do norte. No norte é situado historicamente, os grandes inimigos do povo de Deus. Então, possivelmente, o profeta está dizendo que Deus está livrando o seu povo de uma invasão militar que viria do norte. Por conta de quê? Do arrependimento. E aí Deus ainda vai falar que vai restituir o trigo, vai restituir a uva, vai restituir o azeite por conta do arrependimento. Que coisa maravilhosa. No texto que nós lemos, é uma pregação do apóstolo Paulo em Atenas. Nós já lemos esse texto no trimestre passado, como leitura complementar também, mas Paulo está pregando em Atenas para um local, o Areópago, né? Um local onde eram construídos vários santuários, vários locais a diversos deuses que eles adoravam. E Paulo vai ver que ali havia uma placa a um Deus desconhecido. E ele vai dizer que é esse Deus a quem ele prega. E aí ele vai dizer que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Por quê? Porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Como poderia conter Deus dentro daquilo que ele é o dono de todas as coisas, né? Ele é transcendente, a sua glória, o seu poder, né? Ele se manifesta dentro da sua criação e fora da sua criação. É interessante esse texto, porque aqui Paulo vai dizer da transcendência de Deus, né? Não há um templo onde Deus possa estar guardado. Mas nós vamos entrar agora no texto, a partir do verso 28, do capítulo 2 do livro do profeta Joel, que vai falar do derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus, sendo transcendente, ele decidiu ser imanente. Ele decidiu habitar dentro da sua própria criação. O meu corpo, o seu corpo, é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas esse derramamento, ele vem posterior ao arrependimento. Então, ele vai concluir a sua pregação dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo está dizendo: se arrependam. Ainda que vocês tenham praticado a idolatria, Deus não tem levado o tempo da ignorância de vocês em consideração. Ainda há tempo para o arrependimento. Eu quero também pegar o texto, que é a pregação do apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que ele vai dizer, a partir do verso 37, ele vai pregar sobre Jesus Cristo, e aí o povo vai ficar atônito, né? Porque o povo estava achando que eles estavam embriagados, né? E aí Pedro vai começar a pregar: não, eles não estão embriagados a essa hora do dia. Na verdade, se cumpriu a profecia que foi dita pelo profeta Joel, que Deus, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade, de maneira que os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Então, o apóstolo Pedro, ele faz uma clara
referência, né, explícita referência ao profeta Joel. E no verso 37 ele diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então perceba, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela vem depois de um coração contrito e da humilhação do povo. Da mesma maneira, o apóstolo Pedro, ele vai pregar, né? Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro vem o arrependimento. É por isso que são duas ênfases presentes no livro do profeta Joel. Uma é o chamado ao arrependimento. Eu creio num grande avivamento da igreja, queridos. E esse avivamento, ele decorre de um grande arrependimento. No dia que nós nos humilharmos, que a igreja de Cristo se humilhar, né? E não de maneira externa, porque o jejum a qual o profeta Joel ele anunciava era uma forma de um homem se colocar perante do Senhor de uma forma humilhada, de luto, enlutada, né? Então eles se vestiam de roupa de saco, bagunçavam o seu cabelo e rejeitava o alimento para ficar com as afeições enlutadas, né? Humilhado verdadeiramente diante da presença do Senhor. E o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que não basta a gente representar essa humilhação. Nós temos que estar humilhado dentro do nosso coração. Aleluia! Então o verdadeiro jejum é aquele que você, ao abster-se do alimento, você eleva o seu pensamento para Deus. Você eleva o seu coração para Deus. E fica em espírito de arrependimento. Começa a trazer à memória a sua fragilidade, o quanto você é pecador, o quanto você precisa do Senhor. E aí o Senhor reconhece que o seu arrependimento é genuíno. Quando o homem se enfraquece fisicamente, o Senhor o fortalece espiritualmente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quanto mais nós reconhecemos que nesse mundo nós não podemos, mais o Senhor nos sustenta espiritualmente para que nós consigamos obter a vitória. Então, a partir do versículo de número 28, Joel ele vai falar do derramamento do Espírito, que se cumpriu no dia de Pentecoste. E é interessante que ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é pela graça através do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É tempo de invocar o nome do Senhor. O Senhor tem livramento para a sua casa. O Senhor tem libertação para a sua casa. O Senhor tem renovo para as nossas vidas. É tempo de invocarmos o nome do Senhor, que tem poder para operar todas as coisas. É no nome de Jesus Cristo que a igreja cresce. É no nome de Jesus Cristo que a nossa família é abençoada. É no nome de Jesus Cristo que as cadeias caem e o povo é liberto, porque tem poder no nome de Jesus. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé. Nós estamos encerrando. Só falta um capítulo, o capítulo de número 3, para nós encerrarmos o livro do profeta Joel. Um resumo, espero que você esteja lendo na sua casa. Querendo Deus, né? Amanhã nós estaremos aqui para mais um resumo, né? Mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Quem sabe a gente faz um resumo da lição de número 3, que está muito abençoada. Meus irmãos, que Deus te abençoe, te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.